Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui continuando o nosso devocional sobre Eclesiastes. E antes, curte aí o nosso vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos e se inscreva. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos falar de Eclesiastes 3. Veja que esses dias nós falamos de como Salomão perdeu o foco da eternidade. E ele estava preocupado com as coisas aqui da terra. Ele estava preocupado com as coisas passageiras. Mas, com toda esse desespero, com toda essa aflição na alma, com toda essa depressão, Salomão, ele continuou refletindo. No capítulo 2, no versículo 24, ele está falando assim: de que adianta o homem comer, beber, gozar do fruto do seu trabalho? De que adianta o homem fazer isso? Tudo isso é vaidade. Então aqui Salomão, ele ainda está num caminho de declínio. Mas, a partir do versículo 26, que é o último versículo do capítulo 2, Salomão começa a recobrar sobriedade da sua sabedoria. E ele diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Está dizendo que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer para o homem que é de agrado de Deus. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, ele está falando que para o pecador, Deus vai dar trabalho para ele juntar riqueza, dinheiro e dar para aquele que agrada a Deus. Então, Salomão começou a descobrir que a riqueza daquele que era pecador era transferido para aquele que era justo, para aquele que agradava o coração de Deus. Então, ele começa o capítulo 3, já recobrando aqui a sua sobriedade, né? A sua sabedoria. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Preste atenção que ele fala que é tudo. Tudo é tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraços. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de colocar fora. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e há tempo de paz. Então, olha só o que Salomão está falando aqui. Tudo tem um propósito. Guarda algo no seu coração. Tudo tem um propósito e tudo tem um tempo. Vamos de novo? Tudo tem um propósito e tudo tem um tempo. E Salomão está dando aqui, no capítulo 3, uma lista de tempos. Uma lista de tempos. O que Salomão está dizendo que tudo tem um prazo de validade e que nós temos que aprender a lidar com o tempo das coisas. É preciso aprender a lidar com o tempo das coisas, porque tudo tem um tempo de validade. Por exemplo, há tempo de rir, mas também há tempo de chorar. Então você precisa entender que o tempo de rir, o tempo de se alegrar,
tem prazo de validade. Vai chegar um momento em que você vai chorar. E Salomão está dizendo que tudo tem um propósito. Por isso é necessário você treinar as suas emoções para você não ser derrubado. Porque nem tudo é alegria, nem tudo é felicidade. E quando você entrar num momento de choro, se as suas emoções não estiverem treinadas, você será derrubado, você será vencido. Então, em qual tempo você está hoje? Você está no tempo de rir? Lembre-se que o tempo de chorar também vai chegar. Por isso, as suas emoções precisam estar treinadas para você entender que isso também tem um propósito debaixo do céu. Então, em qual tempo você está vivendo hoje? Qual é o tempo que você está enfrentando hoje? É o tempo de rir? É o tempo de chorar? Veja que ele está dizendo aqui, que tem tempo para tudo. Tanto que o versículo 3 diz assim, há tempo de matar e tempo de curar. Esse matar não é matar pessoas. A prova disso é que Salomão nunca matou ninguém. O reino de Salomão foi um reino que não teve guerras, né? Diferente de Davi. Ele está falando de matar as suas emoções. Tanto que ele está falando de cura. Existe o tempo de matar, mas o tempo de curar. Então, se fosse matar, tirar uma vida, seria o tempo de ressuscitar, né? O contrário de matar é reviver. Então, ele está falando de matar emoções que existem dentro de nós. Então, existe o tempo de matar emoções dentro de nós, sentimentos. E existe o tempo de curar os sentimentos. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. E olha só, versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Aqui Salomão já começa a encontrar o caminho da eternidade. Veja que no capítulo 1, no capítulo 2, Salomão está totalmente perdido com o que vinha depois. Agora Salomão já começa a encontrar o caminho da eternidade. E ele está dizendo aqui, olha, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E que também é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Lembra que lá no capítulo 2, no versículo 24, ele está dizendo que o homem comer, beber e desfrutar do seu trabalho era vaidade? Agora aqui ele já está falando que é dom de Deus o homem poder desfrutar do seu trabalho. Então Salomão ele conseguiu encontrar um propósito. Ele conseguiu retomar o caminho da sobriedade. E aí ele vai dizer assim, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada pode lhe tirar. E isso faz Deus para com que os homens temam diante dele. O que já foi, o que há de ser, Deus fará renovar-se tudo aquilo que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, a maldade ainda. Então, olha o que ele está dizendo, que ele viu que no lugar da justiça, a maldade estava reinando. Salomão viu que no lugar de uma coisa justa, algo mal estava acontecendo. Não tem pessoas que estão sofrendo por injustiça, passando por injustiça? A maldade está reinando no lugar da justiça? Você já foi vítima da maldade no lugar da justiça? Eu tenho certeza que sim. Todos nós somos. Eu fui vítima e estou sendo vítima de uma maldade que está reinando.
Mas o texto diz assim: então eu disse comigo mesmo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda obra. Então, Salomão, ele viu que mesmo a maldade reinando, Deus iria julgá-los. Ou seja, existe o tempo da maldade reinar, mas esse tempo também passa. É um tempo determinado. Como ele começa o capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e tudo tem o seu propósito debaixo do céu. Então, todas as coisas têm plano de validade, tanto as boas quanto as ruins. Então, que possamos treinar as nossas emoções para a gente não ser abalado quando essa roda gigante virar. Treine as suas emoções e entenda que tudo tem um propósito. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Só que, ao findar do dia, a noite chega de novo. Então, precisamos treinar e preparar as nossas emoções, porque há tempo para todas as coisas. Treine as suas emoções para o tempo ruim e guarde o seu coração sabendo que a maldade também será julgada por Deus e chegará o tempo da justiça. Tudo tem um tempo determinado na terra. E Salomão, aqui, conseguindo recuperar a sobriedade, ele começa, então, a partir do capítulo 3 de Eclesiastes, o auge da sua sabedoria, e ele começa a falar das coisas eternas que Deus preparou para o ser humano. Amém? Guarde isso, devocional de hoje. Tudo na vida tem prazo de validade. Tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, todas elas têm um prazo de validade. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e pedimos por esta pessoa que faz esse devocional conosco todos os dias. Ajuda ela a guardar o coração, as emoções, os sentimentos, para que ela não seja abalada, meu Deus, quando esse prazo de validade vencer, seja das coisas boas que ela está plantando ou das coisas ruins que ela está vivendo. Meu Deus, sabemos que as nossas emoções, estando blindadas, nós conseguimos superar todas as coisas, porque a tua palavra diz que tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entendendo que tudo tem um propósito e que tudo tem um tempo, o nosso coração fica descansado diante do Senhor. Ajude essa pessoa a, nesse momento difícil que ela está vivendo, se manter sóbria, porque esse tempo de sofrimento também vai acabar. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.